Olá a todos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Marcelo Franco, a Rise Training Center for Ministries, passando aqui para nós compartilharmos da palavra de Deus nessa matéria Sanidade da Alma. Nós estamos no capítulo 5 e hoje nós vamos abordar o tema sobre orgulho. E antes de nós começarmos, eu queria orar, ter esse momento com você, de pedir ao Espírito Santo, como sempre, nos ajudar a prescrutarmos a palavra e desfrutarmos juntos das verdades que ela contém, né? Porque estudar a palavra sem o Espírito Santo é impossível para mim, ao meu ver. Então vamos orar. Pai, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos, Pai, debruçados sobre a Tua palavra, para buscarmos entender, Senhor, qual que é a Tua direção, qual que é a Tua instrução para as nossas vidas, para que possamos viver uma vida plena e cheia, Senhor, da Tua presença, cheia, Senhor, do Teu amor em nossos corações. E com certeza, Pai, precisamos lançar fora todo orgulho. Pai, que em nome de Jesus Cristo, é Espírito Santo, o Senhor venha hoje nos ensinar em toda a verdade. Que o Senhor literalmente nos pegue pelas mãos e nos guie até o coração de Deus. Que possamos, Pai, compreender, Senhor, a Tua palavra de uma maneira íntima e que ela possa gerar dentro de nós frutos para que, Senhor, cada dia mais nós possamos nos parecer com Jesus. E, Senhor, em nome de Jesus Cristo, refletir Tua glória a todos ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Então, nós estamos aí no capítulo 5, em Sanidade da Alma. Vamos falar sobre orgulho na página 14. E como parte da nossa introdução, a definição para orgulho, a definição pejorativa, seria um sentimento egoísta, não é? Admiração pelo próprio mérito, ou um excesso de amor próprio. E esse sinônimo muito importante é a arrogância e o outro é soberba. Então o orgulho ele está ligado à arrogância e soberba, porque o orgulho é um pecado que Deus abomina, justamente por isso. Porque você se sente, você se põe um valor e eleva acima de todas as pessoas, né? Acima de todas as coisas. Você passa por cima, às vezes, de princípio e valores por causa do orgulho, por causa do sinônimo que é a soberba e a arrogância. E nós vemos que esse pecado ele se originou no céu, com Lúcifer, não é? Um ambiente perfeito, um ambiente ideal. E nós vemos que Lúcifer ele deixa que o orgulho desça ao seu coração, não é? Isso leva ele ao pecado da rebeldia e ele cogita, inclusive, ser exaltado acima do trono do Altíssimo, né? Então vemos o perigo do orgulho, como Deus abomina, porque ele é expulso dos céus, né? Ele é lançado dos céus por causa do orgulho que ele deixou descer ao seu coração. Então o orgulho é um pecado que Deus abomina. Nós estamos tratando aqui da alma, né? Da sanidade, da cura, né? Da saúde da alma. Então um líder, né? Que é fundamentado na palavra, que ele tem Jesus no coração, isso é algo que ele não deve fazer parte, não é? Do seu caráter, é o orgulho. Porque é algo que Deus expressamente em sua palavra abomina. E nós vemos que o orgulho, ele diz assim, eu posso fazer sozinho. Ele isola a ajuda e a capacitação que nós precisamos para executar qualquer tarefa que glorifique a Deus, proveniente do próprio Deus. Ele diz, eu posso executar, eu posso resolver esse assunto sem a ajuda de Deus, ou de qualquer outra pessoa, inclusive. Então o orgulho, ele isola você, né? Ele deixa você nesse seu reduto de arrogância e soberba, onde você se acha autossuficiente, né, e independente de qualquer pessoa. Mas a realidade nossa, né, como líderes, como homens e mulheres de Deus, como cristãos, né, como servos do Senhor, é que nós precisamos da ajuda de Deus, principalmente, e de uns dos outros. E o apóstolo Paulo, ele escreve isso lá aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 3, ele diz, mas nos gloriamos em Cristo Jesus. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Olha só essa declaração do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Sabe, se nós temos que ter orgulho no seu sentido literal, não pejorativo, que quer dizer o prazer, uma grande satisfação em algo, se eu tenho que ter esse orgulho de satisfação, de prazer, que isso seja, sabe, em Cristo. Que isso seja na cruz.
Se tem algo que me orgulhar, que seja em que eu estou morto para mim mesmo e que eu vivo agora uma vida para Cristo, como Paulo diz lá em Gálatas. E nós não temos confiança alguma na carne, então que nós possamos seguir esse conselho do apóstolo Paulo lá em Filipenses, no capítulo 3. E seguindo aqui, diz que o oposto do orgulho é a humildade. Ora, o que é que faz oposição ao orgulho? É a humildade, que é uma virtude que nós devemos nos apropriar, nos apoderar dela e fazer dessa a nossa cultura. Gente, o homem de Deus, a mulher de Deus, o líder, ele precisa se apropriar de uma cultura de humildade. Humildade, porque a humildade reflete o caráter de Cristo em nós. A humildade faz oposição ao orgulho. A humildade faz oposição à soberba, à arrogância e nos torna parecidos com Cristo, para que as pessoas olhem para nós e enxerguem nosso caráter, esses traços de Jesus, que deixam fora o orgulho. Sabe, o próprio Senhor Jesus, ele diz isso lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 29. Ele diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Dois traços aí que Jesus ele deixa explícito para nós. Eu sou manso e humilde de coração. Essas duas coisas fazem oposição direta a um espírito de orgulho. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Que maravilha, que tremendo essa declaração de Jesus, porque nós vemos aqui que o descanso para a alma está em ser manso e humilde como é Jesus. Olha que maravilha. Às vezes nós nos encontramos cansados, nós nos encontramos sobrecarregados, ou seja, sobrecarregado é ter uma carga excessiva, maior do que nós podemos carregar, e não temos encontrado descanso para a nossa alma, nós não temos encontrado descanso para o nosso coração, porque nós não temos confiado e dependido totalmente do Senhor Jesus. Eles tomem sobre vocês o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Mansidão e humildade são as duas características daquele que rejeita o orgulho. Ele diz: olha, se vocês tomarem isso sobre vocês, vocês vão achar descanso. E às vezes nós nos encontramos cansados porque nós temos sido exatamente o oposto. Temos deixado de lado a mansidão e a humildade. Mas como assim? Às vezes nós dependemos de nós mesmos, porque o orgulho, ele fala que é um sentimento de admiração própria, pelo próprio mérito, e é um excesso de autoconfiança, é um excesso de amor próprio, não é? Um sentimento egoísta que diz assim: eu não preciso de Deus, eu consigo dar conta, eu consigo resolver essa situação, eu consigo resolver a minha maneira, eu não preciso incomodar a Deus ou incomodar o outro. Mas a humildade, Jesus está dizendo, ela traz descanso para a nossa alma. Uau, que maravilha! A humildade, depender do Senhor, abrir mão do orgulho, ele traz descanso para a nossa alma, para o nosso ser. Porque nós sabemos que nós não somos capazes de carregar o fardo da vida sozinhos. Nós seremos sobrecarregados e abatidos. Então, queridos, que nós possamos lançar de mão, como Jesus está aqui nos sugerindo, né, nos exortando, falando a nós, na verdade. Olha, tome o meu jugo, que é suave, meu fardo, que é leve. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde, e você vai ter descanso para a sua alma. Este é o jugo e o fardo de Cristo, que Ele nos ensina. Então, ser humilde não é ser pobre, não é? Ser humilde não é sinônimo de pobreza, porque tem muita gente pobre que é orgulhosa, né? Tem muita gente pobre que é altiva, é arrogante, não é? Tem soberba no coração. Mas o sinônimo de humildade não tem a ver com pobreza. Tem muita gente rica que é humilde, não é? E por isso são pessoas que são generosas. Você vê muitas pessoas pobres que não conseguem ser generosas, que não conseguem abençoar o próximo, que não conseguem ser a mão para o próximo, que não conseguem ser amparo para aquele que necessita, mas só pensa em si mesmo. Então, ser humilde não é sinônimo de pobreza, não é se esconder para não ser visto, mas reconhecer a nossa dependência total e absoluta do Senhor, da sua graça, da sua misericórdia em nossas vidas, todos os dias e todos os momentos. É uma dinâmica que eu tenho que fazer diariamente, é um exercício que eu tenho que fazer diariamente e me policiar diariamente, né? É algo que eu tenho que manter checked comigo mesmo todos os dias ali, não é? E Jesus, Abraão, Moisés, Noé, Daniel, José, Davi, entre outros, eles estavam conscientes de que toda a graça e todo o favor de Deus que tinha sobre a vida deles
não dependia deles ou de suas capacidades, habilidades, experiências, inteligência, dom, talento ou forças humanas, mas de Deus. Todos esses homens você vai ver na Bíblia, né? Apesar das suas habilidades, apesar das suas debilidades, apesar das limitações que eles tinham, sabe, eles estavam completamente dependentes de Deus o tempo inteiro. E esse é um chamado para mim e para você, né? Para que nós possamos lançar fora todo espírito de orgulho, todo orgulho do nosso caráter. É algo que nós precisamos ter trabalhado em nós, entendendo que não é por causa da nossa habilidade, mas é apesar das nossas debilidades que a graça e o favor de Deus vêm sobre nós. E quanto antes nós entendemos isso, quanto mais rápido nós compreendermos isso, queridos, nós vamos crescer na presença de Deus. Nós vamos avançar no propósito que Deus tem para nós e nós vamos mais rápido caminhar no destino que Deus tem para cada um de nós. Amém? Então está aqui no quadro dizendo que ser humilde é depender do Senhor. É reconhecer que eu simplesmente não posso sozinho, que eu preciso dEle. E nós vamos ver ali na página 15 os benefícios da humildade. Que benefícios a humildade nos traz, que é justamente o oposto do orgulho. Não é? Que benefício isso traz para mim? Duas coisas importantes que ela nos traz. A humildade, a graça de Deus sobre nós, é o favor de Deus sobre as nossas vidas, que é a graça de Deus. Entendeu? Para vivermos, para nos relacionarmos, para executarmos tarefas, servirmos a Deus com excelência, nós precisamos da humildade, porque ela atrai duas coisas, que é a graça de Deus e o descanso para as nossas almas. Uau, que tremendo! A humildade atrai para as nossas vidas essas duas coisas importantes que todos nós precisamos. A graça, o favor de Deus e o descanso para as nossas almas. Porque às vezes o trabalhar na obra pode nos tornar cansados quando nós não fazemos a partir da humildade. Quando nós não fazemos a partir da graça e do favor de Deus, nós nos encontramos cansados. Mas quando nós fazemos inseridos com coração humilde, inseridos na graça e no favor de Deus, nós descansamos no trabalho do Senhor. Veja que interessante que diz lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 5, a parte B do versículo diz, revesti-vos de humildade. Vamos parar aqui. Revesti-vos de humildade. Eu acredito que quando você hoje pela manhã saiu de casa, você não saiu sem roupa. Não é? Senão você estaria sendo taxado como louco. Talvez estaria já até detido, preso. Mas quando você sai de casa, a primeira coisa que você se preocupa, né? Uma das primeiras coisas, é que você está vestido. Você não pode sair desprovido de roupa. Isso vai acarretar sérias consequências para você. E que Pedro, o apóstolo Pedro está falando aqui, olha, se revistam de humildade. Vistam essa humildade todos os dias. Antes que você saia fazendo coisas para Deus, antes que você, sabe, ponha o pé para fora da sua casa, ou dentro da sua casa, inclusive, que ninguém, eu creio que anda dessa maneira dentro de casa, desprovido de roupa. Ele diz assim, se revista da humildade, porque Deus, olha o que ele está dizendo assim, é uma consequência. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Uau! Deus, ele resiste aos soberbos. Deus, ele se opõe àquele que tem a soberba no coração, a arrogância, o orgulho. Mas olha o que a outra parte do versículo diz, mas dá graça aos humildes. Aleluia. Quais que são os benefícios, então, da humildade, querido? Graça que Deus concede a quem é humilde. Deus agraça aquele que se submete às suas maneiras, ao seu modo, à sua vontade. E lá de novo em Mateus 11, 29, Jesus vai dizer que na humildade nós encontramos descanso para as nossas almas, na dependência total de Deus. Então, querido, ser humilde tem a ver com depender totalmente do Senhor. Saber que de nós mesmos, sabe, da nossa própria capacidade, nós temos um limite. Sabe? Se nós nos apoiamos apenas naquilo que nós podemos fazer, em nossos talentos, nossas habilidades, não é? Nos nossos dons, experiências, inteligência, vai chegar um ponto do nosso trabalho que nós vamos nos encontrar cansados. Mas se nós nos encostamos, né? If we lean on God's favor and grace, nós nos encostamos no favor e na graça de Deus, ao contrário de estarmos cansados, nós vamos achar descanso, porque esse é o resultado
daquele que descansa em humildade, está em humildade com o Senhor, tem um coração unido em humildade com Cristo e no seu fardo, que é suave, o seu jugo que é leve. Então aqui vamos falar sobre as consequências do orgulho. Quais que são as consequências? Aqui tem alguns pontos importantes. Levítico 26:19 vai falar sobre o céu de ferro e a terra como bronze. Sabe, o orgulho ele nos para, ele nos impede. Sabe, como se fosse uma gaiola que nos restringe. Porque nós deixamos de desfrutar da graça e do favor de Deus, em todos os sentidos. Como consequência também, a terra ela não responde, sabe? Porque o céu está bloqueado para aquele que tem um espírito altivo, que a palavra está dizendo que Deus resiste àquele que é orgulhoso e é soberbo. Na letra B diz desonra e vergonha, Provérbios 11:2. Desonra e vergonha é também uma consequência do orgulho. Vamos ler lá em Provérbios 11:2? Abra sua Bíblia comigo aí rapidinho. Provérbios 11:2. Nós vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina sobre uma das consequências do orgulho. A palavra de Deus diz assim, minha versão Nova Almeida atualizada, diz, quando vem a soberba, a desgraça não tarda. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda. Mas com os humildes está a sabedoria. Uau, olha que tremendo esse versículo. Mas com os humildes está a sabedoria. Em terceiro lugar, nós temos como consequência do orgulho, quebrantamento e queda. Abre lá em Provérbios 16:18 comigo. Provérbios 16:18. Olha o que a palavra de Deus também declara sobre a questão do orgulho. Diz assim, antes da ruína vem a soberba, ou seja, a soberba precede a ruína e o espírito orgulhoso precede a queda. O espírito de orgulho, ele te derruba, o espírito de humildade te levanta, porque o Senhor declara que os humilhados serão exaltados, mas todo aquele que se exalta será abatido. Uau! E a quarta consequência é o engano, Obadias 1:3, porque o orgulhoso ele não consegue enxergar a realidade. Ele cria para si a sua própria realidade, que está baseada em seus próprios esforços e habilidades, nos seus próprios talentos e autossuficiência, né? E o engana. E o castigo é uma consequência do orgulho. Nós vamos ver lá em Sofonias e Isaías, capítulo 2, versículo 12. Vamos abrir Isaías, capítulo 2, versículo 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes e contra todos os que se exaltam para que sejam humilhados. Olha que incrível esse versículo. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes. Deus tem um dia reservado para lidar, para tratar com aquele que é orgulhoso e aquele que é arrogante. E ele diz assim, contra todos que se exaltam para que sejam humilhados. Uau! Outra consequência do orgulho é a destruição. Provérbios 15:25, vamos ler. Provérbios 15:25. Nós estávamos lá em Provérbios agorinha. Volta lá. Provérbios 15:25. Olha o que diz a palavra de Deus. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. Então, aquilo que o orgulhoso está construindo, o Senhor está dizendo assim, olha, eu derrubo, não é? Eu desfaço. Então, uma das consequências do orgulho é a destruição. E às vezes não só a destruição de si, mas a destruição da sua casa, da sua família. Então, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que o Espírito Santo, aquele que nos guia em toda a verdade, aquele que nos mostra o caminho, o nosso mestre, aquele que veio para nos consolar, está dentro de nós, para nos conectar com o Espírito do Pai, o coração de Deus, ele possa nos dar hoje uma convicção de que nós precisamos lançar fora todo espírito de altivez, de orgulho do nosso meio, do nosso coração. E em última consequência do orgulho, Romanos 1:30 é a morte. Vamos ler? Romanos 1:30. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aos romanos aqui. Capítulo 1, versículo 30. Olha o que ele está dizendo sobre os orgulhosos. Gente, é bom estudar a palavra, né? Muito gostoso.
O Senhor diz assim: caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Essas pessoas, gente, estão cheias de toda injustiça. Esses são homens que Deus despreza, que Deus rejeita. E Paulo faz uma lista deles aqui. Ele diz assim: embora eles conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Que nós sejamos daqueles que denunciam essa prática, essas práticas. Sabe? Que nós possamos exortar aqueles que se levantam com um espírito altivo, soberbo e arrogante. Sabe? Que esse espírito realmente saia do meio da igreja, do meio do povo de Deus. Sabe? Que caia todo orgulho. A minha oração nesse dia de hoje e com essa lição. E o salmista vai declarar no Salmo 26 que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que é que isso fala? O que é que isso tem a ver com orgulho? O salmista está dizendo que totalmente eu dependo do Senhor. Sabe? Desde o meu suprimento diário, desde a minha segurança, desde o meu descanso, eu dependo de um pastor que tem cuidado de mim. Eu dependo daquele que guarda a minha alma. Sabe? É hora de nós identificarmos quem tem sido o nosso pastor. Quem tem sido o pastor das nossas vidas? Qual o sentimento, talvez, que tem pastoreado o teu coração? Qual o sentimento que tem norteado as suas decisões? Sabe? Que tem sido decisivo naquilo que você tem decidido, né? E aqui é um chamado do salmista para dizer: olha, o Senhor é o nosso pastor, Ele que é o nosso pastor. De quem você está dependendo? Ele faz a declaração dele aqui clara, dizendo: eu dependo do Senhor, eu dependo do meu bom pastor. Você tem dependido dos seus pontos fortes, do seu trabalho, das suas habilidades, das suas finanças? Sabe, o chamado aqui do salmista é: dependamos do Senhor, porque Ele faz-nos deitar em pastos verdejantes, Ele guia-nos pelas veredas, sabe, da justiça por amor do seu nome, Ele refrigera a nossa alma. Esse é o nosso pastor, sabe, aquele que faz com que as águas se represem para que a gente possa beber. É aquele que para o fluir, sabe, do tormento da água para que a gente possa se deliciar no seu favor e na sua graça. Esse é o teu pastor, esse é o nosso pastor. Não o orgulho, não a autossuficiência, o excesso de amor próprio, a altivez. Aleluia. Sabe, é fundamental para o nosso crescimento espiritual que a gente aprenda a identificar as áreas da nossa vida em que temos dado lugar ao orgulho. E esse é um exercício que eu e você precisamos fazer. É uma análise que nós precisamos fazer diariamente, como o apóstolo Pedro disse mais cedo, aqui que a gente leu, 1 Pedro, no capítulo 5, devemos nos revestir com a humildade. Então é um exercício diário que nós temos que fazer. É identificar essas áreas da nossa vida, nos despir do orgulho e nos vestirmos de humildade, sabe, de mansidão. Então nós temos que identificar na nossa vida quais as áreas que a gente tem dado lugar a esse sentimento, que Deus reprova, que Deus abomina, que Deus resiste, a autossuficiência e a independência. Nós precisamos nos arrepender e nos render ao senhorio total de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos fazer hoje, mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo como igreja. Sabe, porque no Salmo 2 o Senhor disse que Ele vai abater as nações, os seus líderes, os governantes, porque Ele, no alto do seu orgulho, eles se rebelaram contra o Senhor. E talvez tudo que esteja acontecendo ao nosso redor é Deus nos fazendo de novo voltar aos nossos joelhos, voltarmos a depender do Senhor, voltarmos a depender do seu favor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade, e clamarmos ao Senhor, dizer: Senhor, pecamos como povo, pecamos como nação, por dependermos às vezes de um recurso financeiro, do mercado financeiro, dependemos, sabe, das nossas riquezas, do poderio, do exército, e deixamos de confiar no Senhor, sabe? Talvez seja um chamado de Deus. Então que hoje nós possamos fazer esse exercício, eu e você, mesmo aí na sua casa, né, dentro das circunstâncias que nós temos vivido, faça esse exercício agora, identifique o orgulho, as áreas que o orgulho tem operado em sua vida, sabe? E nós possamos dizer: Espírito Santo, obrigado por me ajudar a ser livre desse pecado. Obrigado, Espírito Santo, que eu te peço que o Senhor revele a mim, a essas pessoas que estão assistindo, todas as áreas de nossa vida, nas quais nós temos dado lugar a esse sentimento, ao orgulho, em nosso caráter. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Nos revela. E é importante que a gente possa responder as perguntas que eu vou fazer, as perguntas seguintes, com sinceridade. Que a gente possa fazer essa reflexão, esse exercício no nosso interior, no nosso coração, na nossa alma,
para que a gente possa ser orientado a descobrir as áreas da nossa vida onde às vezes nós temos dado vazão ao orgulho, onde há orgulho em nossas vidas. Então vou perguntar e você pode responder para você mesmo. Faça isso aí no conforto da sua casa, onde você estiver, no seu trabalho. Em primeiro lugar, a primeira pergunta seria: eu tenho mais desejo de fazer a minha vontade ou a vontade de Deus? Eu tenho mais desejo de fazer a minha vontade do que a vontade de Deus? 2. Costumo depender mais de meus pontos fortes e recursos do que de Deus? Eu tenho dependido mais dos meus pontos fortes e meus recursos do que do próprio Deus? Costumo pensar que minhas ideias e opiniões são melhores do que as dos outros? 4. Estou interessado em controlar o comportamento dos outros em vez de desenvolver meu domínio próprio? Isso é importante. Será que nós estamos interessados, às vezes, de controlar o comportamento das pessoas em vez de desenvolver o nosso próprio domínio? 5º lugar, considero-me mais importante do que os outros? Ou seja, isso é o sentimento de excesso de amor próprio, né? De autoconfiança demais. 6, tenho dificuldade em reconhecer minhas necessidades? 7, é difícil para mim admitir o reconhecer que eu estava errado? Será que nós temos, às vezes, dificuldade de reconhecer que nós estamos errados? Isso é um sinal de que o orgulho está operando na nossa alma, no nosso coração. 8, eu tento agradar as pessoas mais do que a Deus? Eu tento agradá-las mais do que ao próprio Deus? Sabe, eu tenho tentado ganhar a audiência das pessoas para que por elas eu seja aprovada e ganhe a admiração, o prestígio, né, dessas pessoas? É algo para a gente pensar. 9, eu faço boas obras porque eu gosto de ser reconhecido e honrado por isso? Será que tudo que eu tenho feito, seja caridade, filantropia, boas obras, ofertado, abençoado as pessoas, será que isso eu estou pensando em mim mesmo porque eu quero ser reconhecido por isso? Ou estou realmente pensando no próximo? 10, eu procuro convencer que minhas necessidades são mais importantes do que a dos outros? 11, eu me considero melhor do que os outros por minhas conquistas acadêmicas, artísticas, culinárias, de trabalho, etc. Será que eu tenho me colocado numa posição que eu acho que eu sou melhor do que as pessoas por causa da minha qualificação, por causa das minhas conquistas acadêmicas, por um título, por causa de um degree, por causa de um diploma ou qualquer coisa outra que seja? Isso é um sinal de que o orgulho tem operado na alma e no coração de uma pessoa. 12, eu tenho dificuldade em fazer amigos, eu tenho dificuldade em me relacionar, em realmente consolidar relacionamentos. Porque, queridos, o orgulho ele te impede de aprofundar-se nos relacionamentos. Ele te coloca numa posição de superficialidade em todos os relacionamentos porque há um interesse por trás, sabe, de toda a aproximação do orgulhoso. E será que eu tenho dificuldades em fazer amigos, ou seja, de consolidar relacionamentos? E eu queria que nós juntos agora, né, como está aqui na página 16, a gente pudesse fazer essa oração, renunciando todo orgulho da nossa vida. Sabe, o primeiro passo para o perdão de Deus é o arrependimento, é reconhecermos com fé de que só o Senhor ele pode nos moldar e nos mudar, né, nos fazer realmente novos nessas áreas também do nosso caráter e nosso coração, da nossa alma. E hoje eu queria que você, junto comigo, a gente pudesse juntos fazer essa oração, dizendo: Pai amado, eu reconheço e me arrependo de ter dado lugar ao orgulho na minha vida. Quando? Eu queria que agora você trouxesse a memória. Quando, dentro dessas perguntas que nós fizemos, você deu espaço para o orgulho na tua vida? Que você clamasse ao Senhor agora, dizendo: Senhor, eu me arrependo quando eu dei vazão ao orgulho, pensando que eu era melhor do que as pessoas por causa das minhas conquistas. Quando eu não reconheço que estou errado, Senhor, eu te peço perdão, porque o orgulho tomou conta do meu coração, quando eu me considero mais importante do que o meu próximo, quando eu fiz algo para ganhar prestígio dos outros, para que eu fosse reconhecido, e eu dei vazão ao orgulho, Senhor. Quando eu tento fazer mais a minha vontade do que a do Senhor, quando eu confio nos meus recursos, nas minhas habilidades, eu te peço, Senhor, que o Senhor me perdoe. Você ore comigo agora dizendo assim: eu renuncio este pecado que me separa de Ti e dos outros.
Agora, Senhor, eu peço que me purifique com o sangue de Cristo e coloque em mim um coração manso e humilde, Senhor, como o de Jesus. Eu preciso encontrar graça, eu preciso encontrar descanso em Ti. E obrigado, Senhor, por me perdoar e me libertar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Essa foi a lição sobre o orgulho, na nossa apostila e nosso material Sanidade da Alma, que você possa ser abençoado onde você está. Nós vamos dar sequência no estudo da apostila, falando mais à frente sobre rebeldia, que é no capítulo 6, e talvez vamos englobar os outros capítulos que faltam para nós completarmos o nosso currículo sobre sanidade da alma. E no próximo capítulo nós vamos estar passando para vocês qual que vai ser a tarefa que vai ser entregue, né, pelos alunos da Arise, para que nós possamos completar, né, as nossas notas até o dia 4 de abril. Então, que Deus os abençoe e até a próxima.